com o nosso projeto piloto, né, de apresentações online da SBNC, na nossa educação continuada. Então, hoje seria a 7ª aula. Nós, então, como a gente já sabe, as pessoas, nós bolamos isso aqui, a direção bolou para a gente poder nos comunicar, obviamente, em tempos de pandemia, mas também procurar outros meios da gente poder transmitir conhecimento, ter aprendizado e discussões de casos e coisas mais interessantes, certo? Isso aqui é só para mostrar que se alguém quiser entrar no YouTube, a gente já tem todas as aulas. Aqui está faltando uma aula nesse slide, mas já está lá a aula passada da doutora Ana Lucila, certo? Então estão todas lá, pode-se viajar, navegar por essas aulas todas, tá? Então hoje nós vamos falar, o tema vai ser o papel da neurofisiologia na neuromodulação. São sempre temas bastante interessantes e não tão comuns, né, certo? Então, muitas vezes, para introduzir, como, por exemplo, esse assunto, pelo menos para mim, que sou leigo no assunto, tá? Quem vai falar, então, vai ser o Dr. Marcel, e o Dr. Caboclo vai ser o nosso moderador. E para a próxima terça-feira, nós vamos ter o Dr. Wagner Teixeira falando sobre quando o EEG engana o neurofisiologista e o neurologista, né, com a coordenação do Dr. Pedro Oliveira, certo? Bom, da minha parte é isso. Pode ser que eu tenha que sair antes, se vocês me perdoem, que eu tenho que pegar a minha volta para Porto Alegre aqui do Uruguai, certo? Mas vou tentar ver o máximo possível. Muito obrigado. E agora passo a palavra para o Caboclo e adiante. Obrigado, Marrone, pela apresentação. É um prazer estar aqui nessa atividade da SBNC, que já está sendo um sucesso, as aulas sempre muito cheias de pessoas interessadas. E hoje, a 7ª aula, como a Marrone disse, a gente vai ter a apresentação do Marcel. Bom, prazer apresentar o Marcel Simes, que muitos de vocês conhecem. O Marcel, ele é neurofisiologista, ele é coordenador do grupo de trabalho de neuromodulação da SBNC e coordenador do laboratório de neuromodulação no Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É uma pessoa com bastante experiência em neuromodulação, várias publicações na área, e certamente vai fazer uma apresentação de muito interesse para nós neurofisiologistas, principalmente nós que temos pouco contato e pouca vivência com a neuromodulação. Certamente vai ser uma ótima oportunidade para aprender com o Marcel na noite de hoje. Eu vou passar a palavra para o Marcel. As perguntas podem ser feitas pelo chat. No final da apresentação do Marcel, a gente vai passando as perguntas para ele. E se alguém quiser fazer perguntas abertas no final também, estão convidados. Então, Marcel, obrigado por estar aqui e agora é com você. Muito bem, então, primeiramente agradecer, né, essa super iniciativa da SBNC. Para mim é uma grande honra ter essa oportunidade de a gente estar conversando sobre esse assunto e também agradecer as gentis palavras, né, do Dr. Marrone, do Dr. Luiz, tá? Então, o Covid está trazendo muita coisa ruim para a gente, né? Mas eu acho que um aspecto positivo, se é que dá para olhar para o lado positivo, é essa mudança cultural, né? De estarmos hoje numa quinta-feira à noite, né? Cada um na sua casa, alguns no trabalho, com a oportunidade de estar tendo essa troca de conhecimento, né? E como o Dr. Marrone disse, a ideia é que seja algo interativo. Então, se precisarem me interromper, fazer dúvida, perguntar alguma coisa que passou e não tiveram, queiram saber melhor, por favor, me interrompam e para a gente ter bastante fluidez na discussão, tá bom? É uma troca de conhecimento aqui entre nós, tá? Então, vou compartilhar minha tela. Não estranhe se eu estiver olhando para o lado, que eu estou com o monitor paralelo, tá? Então, estão conseguindo ver o slide? Sim. Sim? Tá bom, então vamos lá. Começar dizendo que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse com produtos, equipamentos, indústrias farmacêuticas,
mas que a gente recebe verbas de pesquisa, tá? Então, a gente recebe verba de pesquisa do Ministério da Saúde, da FAPESP e do National Institute of Health dos Estados Unidos, tá? Do NIH. E é interessante que a gente está aqui dentro da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, falando de neuromodulação, e não sei se todos sabem, mas existe uma grande relação da neuromodulação com a neurofisiologia, né? Na verdade, a neuromodulação, ela surgiu dos estudos neurofisiológicos, né? A gente tem aqui a foto do Penfield, né? Colocando aqui, descrevendo aqui o múnculo de Penfield, né? E que foi algo descrito com essa possibilidade de usar estímulos elétricos no córtex motor primário e descrever os movimentos, né? Então, foi a partir desse conhecimento que começou a surgir ideias sobre modular o sistema nervoso, né? Agora, digo isso das técnicas modernas, tá bom? De neuromodulação. Existem relatos antigos, tá? Até de antes de Cristo, mas esses são, pensando nas técnicas modernas de neuromodulação, tá? E ainda foi o desenvolvimento da estimulação profunda, né, com o desenvolvimento da estereotaxia, para estudo da doença de Parkinson. Então, a ideia era o quê? Era estimular regiões profundas do cérebro, né, para se produzir sintomas do Parkinson, ou mesmo modificar os sintomas do Parkinson, né, para pensando em cirurgias ablativas, que também surgiram insights ao perceber que ao estimular regiões do cérebro se tinha que a modificação do padrão do Parkinson é a melhora dos sintomas. Aqui está a foto do Dr. Benabid, mostrando aqui um eletrodo de DBS, né? Então, foi um dos pioneiros e desenvolvedor da técnica de DBS, né? Então, aqui, ilustrando essa ideia de que a neuromodulação, que começou com a neuromodulação invasiva, com a estimulação cerebral profunda, ela tem uma grande raiz nos estudos neurofisiológicos, tá? E ainda dentro dessa linha, né, dentro desse contexto que surgiu, então, a técnica da estimulação magnética transcraniana, né? Então, qual era a ideia inicial? O desenvolvimento de uma máquina para fazer estudos neurofisiológicos de uma forma não invasiva, né? Então, a ideia é o quê? É usar o estímulo magnético para induzir um estímulo elétrico no cérebro, né, que quando aplicado sobre o córtex motor primário, despolariza o neurônio, gerando uma contração muscular e o potencial evocado motor. Então, com uma forma não invasiva de estudar o potencial evocado motor, tá? E com isso, inicialmente, a ideia de estudar a integridade do trato córtico-espinhal, né, dentro do semelhante raciocínio da eletroneuromiografia, mas no caso do estudo do primeiro neurônio. E aí, ideias não só de estudar a integridade do trato córtico-espinhal, mas também da excitabilidade cortical, né? Então, das primeiras medidas que vieram como um insight para estudo da excitabilidade cortical é o limiar motor, tá? Então, o que seria o limiar motor? O menor impulso capaz de gerar o potencial evocado motor, tá? Então, a ideia é o seguinte: quanto menor o limiar motor, né, mais fácil de despolarizar o neurônio, maior a excitabilidade cortical, tá bom? De uma forma grosseira seria isso. E ainda a ideia de estudar, usando a estimulação magnética, fazer o mapeamento das áreas motoras, né, de áreas corticais. Então, aqui esse é um estudo bem interessante do Pascal Leone, dos anos 90, que mostrou o quê? Que com o treino motor da mão em sujeitos saudáveis, o treino motor, então, mimetizando o treino de piano, houve uma modificação da área motora da mão, né? Então, aqui um dos primeiros estudos demonstrando essa característica de plasticidade cerebral, essa mudança do mapa de representação da mão com o treino, né? O interessante ainda nesse estudo mostrando que é mesmo a prática mental do treino do piano também induz essa mudança plástica cerebral, tá? Então, aqui dos primeiros estudos usando a estimulação magnética transcraniana como estudo de plasticidade cerebral, tá bom? Agora, como eu tinha comentado, existem relatos antigos, né, do uso da corrente elétrica para tratamentos clínicos. Então, tem aqui, interessante, esse daqui está na biblioteca de Yale, de uma publicação alemã, descrevendo o que é equivalente à técnica hoje de TDCS, né, que é Transcranial Direct Current Stimulation. Tá? Então, é estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, é semelhante à TDCS atual, tá? E é interessante que é de 1886, né, e descrita para tratamento de dor, depressão
Agora, foram técnicas que caíram em desuso e depois foram retomadas, né? Retomadas quando, né? Então, retomadas justamente com o desenvolvimento da estimulação magnética transcraniana para estudo neurofisiológico. Então, para entender um pouquinho melhor, né? Aqui é só uma ilustração mostrando o que é TDCS para quem não conhece, tá? É bem semelhante àquela figura descrita acima. Então, você coloca 2 esponjas embebidas em solução salina, faz uma corrente contínua transcraniana para modular o cérebro, né? Essa é a ideia. E aí foi usando a estimulação magnética transcraniana que Nietzsche e Paulus conseguiram demonstrar, então, o efeito modulatório no cérebro, né? Demonstrando o quê? Que, a grosso modo, a estimulação anódica aumenta a excitabilidade cortical e a estimulação catódica diminui a excitabilidade cortical, né? Eu vou comentar mais para frente, vou entender melhor que não é tão simples assim, a gente sabe que esse processo é um pouco mais complexo, tá? Mas, a grosso modo, esse é o conceito. Então, aqui, de novo, o uso de uma técnica de neurofisiologia para desenvolvimento de uma técnica de neuromodulação, agora, no caso, de uma estimulação cerebral não invasiva, tá bom? E ainda dentro do uso da estimulação magnética transcraniana como para estudo neurofisiológico, técnicas novas foram sendo desenvolvidas, então uma delas é a técnica do período silente. Tá? Nessa, o que é feito? Pede para o paciente, para o voluntário, fazer uma contração do músculo da mão, tá? Então pode fazer um movimento em pinça, e faz um estímulo no córtex motor. Esse estímulo vai fazer o quê? Vai induzir um período sem a contração muscular, esse é chamado período silente. Tá? Então, as evidências mostram que o período silente é o quê? Uma medida indireta da atividade GABA no cérebro, tá bom? Então, atividade GABA-B mais específica. Então, aqui, já o uso da estimulação magnética, não mais só para medir a integridade do trato corpo-espinhal, medir uma excitabilidade global do cérebro, medir uma representação cortical da mão, mas aqui já no contexto de entender atividades inibitórias e excitatórias específicas de interneurônios, tá bom? Ainda uma outra técnica bastante usada é a técnica do pulso pareado, tá? Essa como é feito? São feitos 2 pulsos, né, pareados. Então, o primeiro pulso, ele é abaixo do limiar motor, e já o segundo pulso, ele é acima do limiar motor, tá? Interessante que, dependendo do intervalo entre esses 2 pulsos, você pode induzir um padrão de inibição. Então, se estiverem vendo aqui a figura, onde está escrito controle, o que seria? O potencial evocado motor gerado com um pulso simples, tá? Sem ser o pulso pareado. E aqui seria abaixo, né? Se for aplicado com um interestímulo, né? De em torno de 2 milissegundos, que é isso? Um período de 2 milissegundos entre o primeiro e o segundo estímulo, a gente tem aqui uma redução do potencial evocado motor. E já, quando usado com 10 milissegundos, 12 milissegundos, de intervalo entre os 2 pulsos, é induzido o aumento desse potencial evocado motor, tá? E para que isso, né? Então, essa medida, que é a redução, é chamado Short Interval Cortical Inhibition, tem a sigla normalmente usada SICI, tá? Ela é o quê? É uma medida indireta da atividade GABA-A no cérebro, tá? E já essa outra medida que tem aumento do potencial evocado motor, que é o Intercortical Facilitation, normalmente a sigla é ICF, tá? É uma medida indireta da atividade glutamatérgica no cérebro. Então, aqui a gente está falando de técnicas, de métodos, para a gente estudar atividade inibitória e excitatória de interneurônios, tá bom? Aqui seria o exemplo mais atual, né? Então, a máquina que a gente usa no nosso serviço, e aqui como seria o potencial evocado motor gerado, e aqui como seria o período silente, né? Tem uma grande variabilidade, né? Mesmo dentro do sujeito, numa mesma avaliação. Por isso que normalmente a gente faz 10 avaliações e tira a média, tá? Para minimizar essa variação que existe no mesmo sujeito, tá bom? E comeu um slide, desculpa. Bom, mas tudo bem. Começar, então, aplicações práticas dessas medidas, tá bom? Então, existem estudos, tá, em esclerose múltipla, existem estudos em esclerose lateral amiotrófica, existem estudos em cefaleia, epilepsia,
tá bom? Onde está mais consolidada no contexto de medir a integridade do trato córtico-espinhal, tá? Mas já essas medidas, esses marcadores neurofisiológicos de atividades de interneurônios também estão ganhando importância e se mostrando como potenciais biomarcadores para a prática clínica, tá? Então, um exemplo aqui é um estudo que para diferenciar a demência de Alzheimer da demência frontotemporal, mostrando que as diferentes demências têm diferentes padrões de alterações dessas atividades, tá bom? Então, aqui um potencial uso da estimulação magnética transcraniana para fazer o diferencial entre diferentes tipos de demência, por exemplo, tá bom? Agora, outras ainda em desenvolvimento, tá bom? Agora, a gente pensa muito, né, na estimulação magnética no seu uso diagnóstico, né, e tem sua importância, como nesse exemplo do diagnóstico da demência. Mas eu acho uma técnica muito interessante como um biomarcador de prognóstico preditivo de resposta a um tratamento e também como resultado substitutivo, tá? Então, ampliar um pouco essa indicação simplesmente para diagnóstico, mas pensar no seu uso como diferentes funções de biomarcadores, tá bom? Diferentes tipos de biomarcadores, tá? Então, explicando um pouquinho melhor, o que é um biomarcador prognóstico? Aquele que indica se o paciente vai melhorar ou não, tá? A gente vai ver alguns exemplos práticos. O que seria um biomarcador preditivo? É entender a resposta a um tratamento específico. Se aquele tratamento específico vai ser melhor ou pior para o paciente. E o que é marcador substitutivo? Nos artigos em inglês a gente vê como surrogate outcome. É um marcador que ele modifica ao longo do tempo, juntamente com a melhora clínica, com a modificação da doença, tá? Então, um exemplo prático por exemplo, a proteína C reativa, que é medida no pronto-socorro de um paciente que não está com a pneumonia, né? Como marcador substitutivo. Está acertando o tratamento, está melhorando do padrão da doença, o PCR tende a reduzir, né? Como exemplo, então, de um marcador substitutivo, tá? Então, agora já um exemplo prático do uso como marcador de prognóstico e mesmo preditivo, tá? De tratamento. Tem esse algoritmo proposto dessa publicação na revista Brain, que é o seguinte: a ideia de definir o prognóstico do paciente com AVC baseado na estimulação magnética transcraniana, tá? Aqui no caso é o seguinte: é feito o estímulo no córtex motor primário e vê se o paciente tem a contração muscular na mão, tá? O que já se sabe, o paciente que tem a ausência dessa contração tem o pior prognóstico. Por quê? Porque provavelmente porque é relacionado com a ausência da integridade das vias córtico-motoras, tá? Então, uma forma para medir essa integridade das vias córtico-motoras e definir prognóstico. E ainda com preditivo, né? Então, vai utilizar qual tipo de terapia para esse paciente? Vai usar uma terapia convencional, terapia robótica, ou vai trabalhar uma terapia mais de adaptação, treinando mais adaptações, mais a utilização do membro contralateral, por exemplo, tá bom? Então, aqui um exemplo prático da estimulação magnética, tá? Dentro desse contexto de biomarcadores para outras indicações. Agora, outro exemplo interessante é para os estudos de dor, tá? Então, a gente sabe que existem alterações, tá, da atividade inibitória e excitatória de interneurônios nos pacientes com dor crônica. Eles são possíveis biomarcadores para diagnóstico também, mas também como prognóstico. Então, se você sabe como está a alteração desse paciente, você o paciente que tem um maior potencial, por exemplo, responder a uma técnica de estimulação cerebral, por exemplo, e ainda com um marcador substitutivo, que você espera o quê? Que com o tratamento da dor, seja com estimulação cerebral ou qualquer outro tratamento, você espera o quê? A normalização desse padrão, tá? Agora, lembrando que não é tão simples assim, né, essa relação da excitabilidade cortical com o aspecto clínico e com o aspecto da estimulação cerebral, né? Então, lembrar que existem aspectos mais complexos envolvidos. Vou passar um pouquinho mais rápido aqui por causa do tempo, mas comentar que a gente ainda está caminhando para entender diferentes aspectos da neuroplasticidade. Então, um conceito relativamente recente é o conceito da metaplasticidade, né? Que seria isso, a plasticidade da plasticidade,
Então, respostas a tratamentos podem diferenciar dependendo do estado de excitabilidade basal do paciente, tá? Depois, se quiser, quando a gente abrir para perguntas, eu posso entrar em mais detalhes aqui, tá? Minha ideia é passar um pouquinho mais rápido, a gente ter tempo também para discussão. E lembrar que também o desenvolvimento de novas técnicas, né, de avaliação da atividade cerebral, dentro do contexto também da neurociências, estão ajudando o entendimento cerebral e aí ajudando também a guiar as técnicas de neuromodulação para uso terapêutico, tá? Então, alguns exemplos aqui de técnicas também sendo desenvolvidas, né? Então, tem aqui o magnetoencefalograma, tá aqui a associação da estimulação magnética com um eletroencefalo. Aqui nesse exemplo é o FNIRS, que é o Near Infrared Spectroscopy, que mede metabolismo cerebral, tá bom? E interessante que tem grandes financiamentos mundiais nessa linha, né, de se entender a plasticidade cerebral, a atividade cerebral. Então, um deles é o Human Brain Project. Nos Estados Unidos também existem importantes iniciativas, ainda aqui do governo Obama, o Brain Initiative, também no intuito de ajudar a compreender conexões cerebrais e atividade cerebral, plasticidade cerebral, tá? E ainda novas formas de utilizarmos técnicas antigas, né? Então, o EG também é interessante nesse contexto, tá? Essa análise que a gente faz na prática clínica é uma análise muito importante, né? Análise gráfica, análise visual, né? E muito importante para diagnósticos de epilepsia, entre outros. Mas eu acredito muito que o EG tende a se desenvolver agora nas próximas décadas em função do quê? De novas formas de se processar o EG, né? Então, o que está ajudando o desenvolvimento do EG, na verdade, é o desenvolvimento de métodos de processamento de sinais, tá? Então, aqui é um exemplo de EG que a gente tem usado no nosso serviço. Então, aqui é o EG, são dois tipos de EGs de 128 canais, tá? E também análises de conectividade, análises de coerência, tá? Então, a gente pode, se quiserem, a gente entra em mais detalhes sobre esses diferentes tipos de análises, tá bom? Peço desculpas que o slide saiu de ordem por alguma razão, mas depois a gente volta nele, tá? Desculpa, gente, fechar aqui que ficou alguma coisa errada nos slides. Só um minuto. Desculpa. Pronto. Bom, então, dando continuidade, então aqui então, é um exemplo de um resultado de estudo do nosso serviço, né, recentemente publicado na Clinical Neurophysiology, de um estudo que a gente utilizou a estimulação cerebral não invasiva, a TDCS, associado ao treinamento de marcha robotizada, tá, o sistema de Locomat, para tratar pacientes com lesão medular incompleta para ajudar na recuperação da marcha, tá? Até, inicialmente, pode gerar uma certa estranheza, né? Porque você está estimulando córtex motor primário cerebral no paciente com lesão medular, tá? Então, a nossa hipótese é que grande parte da recuperação do paciente com lesão medular incompleta se deve pela reorganização cortical. Então, a ideia da estimulação cerebral é potencializar a reorganização cortical e facilitar, então, que outras vias sejam utilizadas para aquela mesma função motora, tá? Então, essa é a hipótese, tá? Foi um estudo que teve um resultado positivo, tá? Então, mostrou que a TDCS, o grupo que recebeu TDCS, uma porcentagem maior de pacientes apresentou melhora da marcha em relação ao grupo que recebeu a estimulação placebo, tá? Mas o interesse aqui, nesse contexto, é comentar sobre análises neurofisiológicas, né? Porque o mais importante do que simplesmente mostrar a melhora é entender o que está acontecendo nesse cérebro, né? Entender por que está tendo a melhora, né?
Então, um dos nossos achados foi usando o eletroencefalograma, e a gente usou um método que é o Test Related EEG. Então, como é feito isso? O paciente ficava em repouso na máquina, fazia o EEG, e na sequência fazia o movimento de marcha, de novo um período em repouso, de novo uma sequência de movimentos de marcha, e aí você compara a atividade cerebral do período em repouso com o período durante a atividade de marcha, tá? Então, esse tipo de método chama Test Related Event, ou o método relacionado a um evento, né? E o que a gente viu? Então, que os pacientes que tinham um aumento da atividade beta já no repouso, foram os pacientes que tiveram um melhor ganho do motor, tá? E ainda, os pacientes que tiveram com uma normalização de um padrão de atividade beta, foram também os pacientes que tiveram melhor ganho motor, tá? Então, colocando de uma forma metafórica, a ideia é de que precisa ter uma movimentação da atividade inibitória excitatória do cérebro durante a atividade e durante o repouso, tá? Então, seriam métodos indiretos de se medir essa variação de atividades inibitórias excitatórias. E aqui mostrando que os pacientes que tinham essa alteração dessa excitabilidade cerebral foram os pacientes que tiveram o melhor ganho, tá? Ou seja, eram pacientes que ainda não tinham atingido o potencial máximo de recuperação, tá? Então, aqui, o EEG, ele entra como um marcador prognóstico, né, entender quem vai melhorar, marcador preditivo, entendeu? E entender quem tem maior potencial de responder ao tratamento com o TDCS, e ainda o marcador substitutivo, que a gente espera que a melhora motora esteja relacionada com essa evolução de melhora desse padrão de atividade cerebral, tá? Vou passar um pouquinho mais rápido, mas a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, se quiserem, tá bom? E ainda outra técnica que nós estamos usando dentro desse mesmo contexto é a técnica do FNIRS, tá? Que mede metabolismo cerebral. É uma técnica ainda em desenvolvimento, tá? Mas parece ser promissora para entender, então, os efeitos do tratamento, da estimulação cerebral. Tá? Aqui, então, um exemplo de uma montagem de EEG, juntamente com os optodos de FNIRS, tá? E aqui, publicações preliminares, tá, do nosso grupo, mostrando que, aparentemente, o paciente recebeu estimulação cerebral, tem um maior aumento da atividade cerebral durante a marcha, tá bom? E um slide que eu comi também, comentar aqui. Então, uma outra publicação do nosso grupo que acabou de ser aceita também para o Clinical Neurophysiology, já de um outro estudo que a gente usou também estimulação cerebral não invasiva, TDCS, associada à terapia em espelho para tratar a dor do membro fantasma. E também aqui mostrando, né, que os pacientes com a dor do membro fantasma, eles têm uma alteração do padrão do mapeamento cerebral, tá? Como se fosse uma desorganização do mapeamento cerebral na área motora, e que a melhora da dor está associada a uma reorganização desse padrão, tá bom? Da atividade cerebral. Então, aqui um outro exemplo de biomarcador. E ainda a reorganização de atividades daquela que eu comentei, da intercortical facilitation e inhibition, também associada à melhora clínica da dor, tá? E comentar também de um projeto nosso, Conhecimento FAPESP, que é um projeto em andamento, e que a ideia é buscar biomarcadores que sejam relacionados à reabilitação motora de diferentes doenças, tá? Então, AVC, lesão medular, amputação, ainda a limitação da marcha pela dor, da osteoartrite do joelho, tá? Então, a ideia é de buscar um marcador que seja transdiagnóstico, entender um marcador que tenha relação com déficit e não necessariamente relação com a doença, tá? É uma ideia que também a gente se inspirou em partes de um estudo muito grande, que é da psiquiatria, que trouxe essa ideia também de marcadores transdiagnósticos, tá? Então, o que seria isso, né? Então, a ideia de usar mesmo EEG, ressonância, TMS,
para entender a alteração cerebral relacionada ao sintoma, e não necessariamente à doença, tá? Então, entender melhor o sintoma de depressão em diferentes tipos de diagnósticos psiquiátricos, por exemplo, tá? É um campo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, não podemos cometer erros do passado, né? Então, tomar muito cuidado com a interpretação desses dados, desses sinais. Eu acho que um erro clássico da ciência é a frenologia, né? Que se achava que formato do crânio estava relacionado com características da pessoa, tá? Então, tomar muito cuidado quando se traz conceitos como esses, informações como essas para a prática clínica, e mesmo quando informações como essa caem na mídia leiga, né? Então a gente vê absurdos sendo ditos sobre ressonância magnética funcional, por exemplo, tá bom? E lembrar que é importante ter bem determinado, né, sensibilidade e especificidade de um biomarcador, né, que dependendo da análise que pode ser feita, a gente encontra coisas absurdas, né? Então até aqui esse estudo que ganhou o Ig Nobel, né? Para quem não sabe, o Ig Nobel é um Nobel paralelo, que o critério é um estudo que tem que ser metodologicamente, cientificamente correto, mas que te faça rir e pensar, né? Então aqui o Ig Nobel foi provocativo mesmo, mostrando a atividade cerebral de um salmão morto com ressonância magnética funcional, tá? Então esse cuidado a gente tem que ter. Para quem também quiser se aprofundar em pesquisa, se aprofundar em metodologia científica, eu recomendo esse curso, que eu participo também com o professor assistente, tá? Um curso que tem como diretor o professor Felipe Fregner, tá bom? E agradecer, né, a professora Lila Mara Batistella, que é a nossa diretora do nosso serviço de pesquisa, e o professor Felipe Fregner, que é um grande parceiro, professor da Harvard Medical School, que está muito envolvido nesses estudos conosco, e obrigado. Vamos abrir para perguntas. Muito obrigado, Marcel. Parabéns pela apresentação. É bastante clara. O tema é muito extenso. Eu acho que você fez um ótimo resumo das aplicações, das perspectivas futuras, principalmente. Eu vou abrir para a questão. Antes, eu queria só fazer um comentário, dois. Na verdade, primeiro, aqui, em nome dos neurofisiologistas presentes em massa aí na sala, lembrar que o homúnculo de Penfield, ou o homúnculo de Penfield Jasper, devia receber o nome dos dois, né? Jasper era um neurofisiologista que trabalhava com o Penfield e que foi esquecido aí para muitos, mas é o homúnculo de Penfield Jasper, e nós, como neurofisiologistas, gostamos de lembrar que a neurofisiologia teve um papel super decisivo, né, no mapeamento do córtex humano conduzido pelo Penfield. As aplicações eu acho que são inúmeras, eu acho que de certa forma a gente pode dizer que a neuromodulação está nos seus primeiros dias comparada ao restante da neurofisiologia, ou seja, o que é algo bom, porque as perspectivas são inúmeras. A gente fica pensando em termos de tratamento, mas em termos de diagnóstico também. Então eu queria fazer uma primeira pergunta, que você comentasse, você mostrou um dado sobre o uso de TMS para diagnóstico de doença de Alzheimer e demência frontotemporal. De uma maneira bem simples. Qual é o princípio dessa aplicação diagnóstica? Uma vez que a gente, enfim, tem marcadores de neuroimagem, tem marcadores de líquor, mas muitas vezes a gente não consegue chegar a uma conclusão clara, e a definição desse diagnóstico logo no início seria, evidentemente, de uma importância clínica grande. Então, de uma forma bem resumida, o padrão de modificação da excitabilidade cortical é diferente de uma doença da outra, né? Então, por uma ter um comportamento mais motor do que a outra, você tem mais alterações do que a outra. Então, isso te ajuda a fazer um corte, diferenciar do que é o Alzheimer, do que é a demência frontotemporal, de uma forma bem resumida, assim, tá? Bem simplista. Legal. A gente está aberto para perguntas, se alguém quiser perguntar aqui na sala ou perguntar pelo chat, a gente lê aqui as perguntas. Eu queria ver uma coisa bem básica mesmo, né? O aparelho, certo? Estou falando do aparelho magnético, né? Tem lá a bobina, tem aquele 8, eu não entendo muito bem, eu só sei que eu levei uma vez um magnético na cabeça, foi dar um choquezinho só, aliás, um tum na cabeça e não deu nada, isso é bom, né? Mas como é que funciona? Explica um pouquinho para
para mim, leigo, por exemplo, né? Como é que funciona isso? Se tem que ou botar a mão para um lado, para o outro, por favor. Certo. Deixa eu colocar aqui o slide, que acho que a figura ajuda a ilustrar, tá? Vou voltar aqui para a apresentação, só para ilustrar com a figura. Então, tá vendo aqui a figura? Então, os senhores estão vendo? Então, né? A gente aqui, ó, dentro da bobina, o que tem aqui dentro? O que é uma bobina, né? Então, um fio condutor enrolado, tá? E por esse fio condutor vai passar uma corrente elétrica de uma alta voltagem, tá? E essa variação, tá, rápida de amperagem, então uma grande quantidade, uma grande despolarização da máquina, são capacitores muito potentes, né? Geram o quê? Um campo magnético. E esse campo magnético, ele penetra no cérebro, e dentro do cérebro ele vai induzir uma corrente elétrica, tá? Então, esse princípio de indução de Faraday, né, que induz corrente elétrica pelo campo magnético, tá? E aí, essa corrente elétrica, ela chega aí, seus 15, 20 miliamperes e gera uma despolarização neuronal, e o efeito se dá pela despolarização neuronal. Bom. E eu vi que tem duas pessoas querendo perguntar, é só para eu entender, desculpa eu atrapalhar isso, eu estou tentando fazer a ligação com a transcraniana que a gente faz na monitorização, o potencial evocado motor que a gente faz no transcraniano na monitorização intraoperatória, né? A mesma coisa, assim, a estimulação é mais no heel lock, ou seja, na partezinha mais da junção do neurônio com o axônio, os dendritos, como é que funciona isso aí? Depois eu não pergunto. Não, muito obrigado, viu, pelas perguntas. Justamente que a ideia veio, porque no caso da monitorização intraoperatória, né, feito com o paciente sedado, então com isso consegue ser feito por ser indolor. Então a ideia seria um método não invasivo, de induzir o mesmo efeito, tá? Então, a gente está vendo aqui ilustrando, que você vai induzir uma corrente elétrica no neurônio, e o que se sabe? Que o neurônio, a célula piramidal, ele vem tangencial ao córtex, e aí ele faz uma deflexão e desce para formar um trato córtex-espinhal. Então, quando você faz o estímulo, o que você faz? Você despolariza o neurônio nessa porção que ele é tangencial à circunferência do córtex cerebral, tá? E principalmente por esse estímulo direto, mas tem também os estímulos indiretos, né? Que a gente chama de D-wave, que é onda direta, e I-wave, que são os estímulos indiretos. Então, tem uma parte do efeito que é indiretamente por ativação do interneurônios, tá? Então, é um princípio muito semelhante do que é feito na motorização, com estímulo elétrico, tá? Mas a ideia é fazer a mesma coisa com campo magnético. Com o paciente sedado, pode mesmo ser um elétrico, funciona bem, o senhor sabe melhor que eu. Agora, para estudos com sujeitos acordados, que você pode induzir algo tão doloroso, aí entraria, tá? Ainda em tese, vai ser mais focal, né? Você consegue estimular áreas de uma forma mais precisa e não uma área tão abrangente do cérebro, tá bom? Perfeito. Marcel, a gente tem algumas perguntas do chat, começando pela ordem aqui. Uma pergunta do Paulo Kimaide. Por que o tratamento com a TMS, estimulação repetitiva, se limita a casos refratários, considerando que, por ser uma técnica não invasiva, não seria melhor o tratamento neuromodulatório ser utilizado no início das doenças? Não, Paulo, obrigado, excelente pergunta. Sabe que tratamento é um assunto muito interessante, né? Até eu deixei para a próxima aula que a gente vai ter, o foco vai ser tratamento. Essa eu deixei o foco mais avaliações neurofisiológicas, mas a pergunta é excelente. Paulo, a ideia veio daquela aprovação do FDA, tá? Então, o FDA tem um grande rigor para aprovação de uma técnica para uso clínico, então, quando se aprovou em 2008 a TMS para depressão, a evidência era maior,
pacientes refratários. Então, por isso que se aprovou para os refratários, mas hoje em dia a gente já tem também uma boa evidência que ela tem um efeito para pacientes que não são refratários. Tá? Então, hoje em dia, na prática, já é uma opção, mesmo para quem contraindicação ao uso de antidepressivo, ou prefere não tomar, muitos efeitos colaterais, talvez, algumas vezes, e então ela tem, hoje em dia, na prática, a indicação também, tá? Mas esse aspecto legal ficou mais porque foi copiado no Brasil do parecer do FDA, e eu acredito que tenha sido isso, né? E ficou, mas é algo importante de ser revisto, né? Legal. Marcel, uma pergunta aqui da Camila Sakuramoto. Ela gostaria de saber se há algum estudo promissor que indique estimulação elétrica, ou TDCS ou TMS, em crianças com deficiência intelectual, eu entendo, para tratamento, ou biomarcador, ou prognóstico. Você comentou sobre o papel da estimulação como prognóstico e como biomarcador em crianças com deficiência intelectual. Não, muito, muito bom. Tem bastante coisa sendo estudada, tá, em criança, então crianças com paralisia cerebral, crianças com AVC, crianças com autismo, diferentes razões para atraso do movimento, ainda epilepsia. Então, assim, tem muita coisa sendo estudada, assim, também de biomarcadores, tá? Agora, o que tem mais evidência, o que está mais avançado, no estudo da paralisia cerebral, para ajudar a recuperação da marcha, ainda tem algumas coisas em linguagem, tá? Mas acho que é importante destacar, assim, que estudos em criança ainda são preliminares, ainda são estudos fase 2, tá? Não tem um forte nível de evidência ainda, tá bom? Para a maioria das situações, tá? Legal. Uma pergunta do Pedro, nosso amigo Pedro Alessandro. Excelente palestra, Marcel. Qual a sua experiência com a estimulação magnética transcraniana em caso de epilepsia parcial contínua? E qual seria o mecanismo? Eu estendo a pergunta um pouco mais vaga, até mais ampla. É a experiência de uma epilepsia de uma forma geral para tratamento de epilepsia, não só epilepsia parcial contínua. E nós que fazemos epilepsia, sempre uma preocupação é com a segurança da TMS em pacientes com epilepsia. Muito bom. Tem alguns estudos, até dos estudos pioneiros em epilepsia, foi do próprio Felipe Fleming, e o raciocínio é o quê? Se você tem um foco epilético, um foco cortical, um foco claro, né? Então você tem aquele circuito anormal, com aumento de um padrão de excitabilidade, a ideia é fazer o quê? Um estímulo inibitório para inibir aquele foco. Tá? Existem alguns estudos, ainda fase 2, mas mostrando resultados positivos para situações como essa, mas especialmente quando você está falando num foco claro e cortical que é acessível com a estimulação não invasiva, tá? Então, de ter um benefício de você melhorar a frequência de crises e a intensidade de crise. Agora, ter tido benefício de fase 2 não quer dizer que é pronto para a prática clínica, porque não se sabe quanto tempo isso dura, como que seria a manutenção disso, quantas vezes por semana teria que ser feito, e mesmo que tenha um benefício, se é viável do ponto de vista prático. Tá? Então, esse que é o raciocínio da epilepsia. Tá? E até eu tive uma experiência que foi interessante, na época que eu estava na Harvard, teve um paciente que internou no MJ, e era uma criança que estava com uma epilepsia parcial, contínua, foco na área da mão, e estava com movimentos contínuos, tinha sido feito tudo, sedado, tudo, e não faço a cirurgia. E aí, até conversar comigo, e a gente acabou conversando sobre estimular, e fazer uma estimulação inibitória nesse foco. E eles tentaram, algumas vezes, a frequência, e aí se tentou também, que é a estimulação inibitória, né? Aí no raciocínio de tentar aumentar a estabilidade cortical para tentar induzir um efeito homeostático de inibição, se tentou a estimulação de alta frequência, e foi uma tentativa, né? Foi um off-label compassivo da técnica, mas que não funcionou. E acabou indo para a cirurgia de todo jeito, tá? Ou seja, é algo que pode ser promissor, mas ainda em desenvolvimento, tá bom? Legal.
Marcel, antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu vou te dar uma sugestão, porque está picotando um pouco o som, eu acho que é a questão da rede. Eu vou te dar uma sugestão, se você puder fechar seu vídeo, porque aí eu acho que o som vem melhor. Eu acho que se você fechar o seu vídeo, isso, eu acho que a rede suporta melhor, ou até se você fechar a sua apresentação, a rede suporta melhor as perguntas. Nós ainda temos algumas perguntas aqui. A Karina Lécio, ela pergunta, qual a indicação terapêutica para doença de Parkinson, depressão e dor? E quando encaminhar esses pacientes para neuromodulação, quantas sessões a princípio são necessárias para avaliar a resposta terapêutica? Não, perguntas excelentes, do ponto de vista mais prático, né? E aí, o que eu faço, né? Então, vamos lá. A próxima aula, a gente vai falar justamente sobre isso, tá? Com mais detalhes. Então, colocando assim, para Parkinson, tá? Tem uma evidência razoável, mas ainda não é considerada evidência A, e que ajude, especialmente na bradicinesia e na rigidez, tá? Então, até pelo circuito no qual a gente está estimulando. A gente estimula o córtex motor, e induzindo uma facilitação desse circuito, melhorando rigidez e bradicinesia. Tá? Ainda é possível ser feito um estímulo na área motora suplementar a tratar a discinesia tardia, tá bom? Ainda no contexto do Parkinson, tá? O que é interessante no Parkinson é o tratamento da depressão do paciente do Parkinson, tá bom? Que é comum, né? E então seria uma indicação. Agora, a depressão é a indicação formal, tá? Até a indicação que é aprovada no Brasil, tá? Pelo CFM. E que já está bem estabelecida, que tem, e que para muitos pacientes traz a melhora. Agora, é feito pelo menos 10 sessões, tá? Menos do que isso acaba não tendo efeito terapêutico, mas de 10 a 30 sessões. A gente sabe que muitas vezes os pacientes respondem apenas com 30 sessões. E aí, depois é a manutenção disso, né? Também não é muito bem definido como deve ser feita a manutenção, mas também vai depender do paciente, né? Então, dependendo dos sintomas do paciente. Mas tem gente que preconiza fazer uma manutenção de uma sessão por semana, durante 1 ou 2 meses, depois passar uma sessão a cada 15 dias, depois uma sessão por mês, e aí podendo até interromper, tá? Para fazer a manutenção para o tratamento da depressão, tá? Dor é uma indicação que tem um nível de evidência considerado A, tá? Tem uma evidência boa de que ajuda a trazer analgesia para paciente com dor neuropática. Agora, ainda não é claro quantas sessões, como seria a manutenção, tá? A questão é que o paciente melhora, mas tende a voltar. Então, possivelmente, é o paciente que precisa de mais manutenção, tá bom? Legal. Eu tenho certeza que você vai voltar bastante a esse ponto de tratamento na aula sobre tratamento, e eu acho que você vai poder abordar esses pontos em maiores detalhes. A gente tem uma pergunta aqui do Marcelo Heitor Mendes, do Rio de Janeiro, que considera que é bastante sabido que os pacientes com hemiparesia relacionada a um quadro de AVC agudo, aqueles que têm mínimo movimento da mão têm um prognóstico melhor do que aqueles que não têm um movimento bem definido. Em que a TMS agrega a valor, vamos dizer, na definição de prognóstico desses pacientes? Excelente pergunta, porque é isso, até esse algoritmo, o que ele coloca? Se o paciente ele tem a extensão do punho e a abdução do braço, é um paciente que a gente sabe que tem prognóstico. Precisa fazer TMS para mostrar isso? Não, tá? A gente já sabe, existe, tá íntegro. Agora, e o paciente que não tem esse movimento? Essa é a questão, tá? É aquele que a gente não sabe o grau de comprometimento. Aí que entra o papel da estimulação magnética para uma ferramenta de medir melhor essa lesão das vias córtico-motoras. Perfeito. Na linha da via córtico-motora, de uma forma geral, a pergunta da Milena de Albuquerque aqui. Gostaria de saber se tem algum efeito modificador na doença, modificador de doença, nas doenças do... Doutor Luiz Otávio, caiu a sua conexão. Marcel, tá me ouvindo? Isso. Uhum. Dá uma entradinha, enquanto a gente reconecta o caboclo, dá uma entradinha no chat ali, por favor. Clica e tem as perguntas estão ali, viu? Certo? Perfeito. Então, obrigado. Dá uma checadinha, por favor, para não deixar
as pessoas sem resposta, tá? Perfeito. E também dá dinamismo, né? Então, Isso. desculpa, quem tinha feito a pergunta? Eu só perdi o nome da pessoa. Milena. Então, Milena perguntou que ela queria saber se tem algum efeito modificador nas doenças do neurônio motor. Perfeito. Obrigado, Lian. Então, o efeito modificador, querendo dizer assim, você vai mudar a evolução da doença, né? Isso não, tá? Não existe uma evidência de que isso ocorra, tá bom? Existem algumas hipóteses que possam ocorrer, tá? Esse efeito modificador, mas ainda não é algo demonstrado, tá? O que acaba sendo bem demonstrado é a questão do uso para diagnóstico, para ajudar no diagnóstico do ELA, né, da ELA. Mas até como eu tive uma experiência até prática, né, com o Dr. Paulo Kimind, até a gente discutir com a paciente e falar, olha, seria interessante fazer a avaliação com estimulação magnética, até o Dr. Paulo colocou, olha, para mim está claro, é ela, não precisa fazer uma avaliação com TMS, né? Então, acho que até por isso que da eletroneuromiografia entende melhor do que eu, acaba não tendo, não ser algo tão útil na prática clínica, né? Legal, Marcelo, eu voltei aqui que tinha acabado, eu tinha perdido minha rede, eu perdi as perguntas, então se você quiser olhar direto aí no chat as perguntas... Não, mas deu super certo, viu? Isso funcionou. E mais alguém? Tem mais perguntas? Se você puder dar uma olhada aí no chat direto, porque eu perdi aqui o link. Sim. Não, tô vendo aqui. A última tinha sido da Milena, né? Daí tem um comentário. Obrigado, Pedro. Obrigado por parabenizar. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. Nós já falamos a respeito do que o Marcelo Heitor tinha falado, né? Sim. Não seria redundante, tá, ok, perfeito. Sim. A Otto, né? Obrigado, viu, Otto? Obrigado, Maria. Agradeço os comentários. Alguém mais com alguma pergunta? Alguma colocação? Boa pergunta, quando vai ser a próxima? Isso, legal. Se não me engano, dia 27, né, do mês que vem, tá? Se não me engano, a gente, só para deixar claro para as pessoas, nós estamos fazendo, então, 2 por semana, começando com eletro-1000, depois eletroencefalo, ou ao contrário, não me lembro, depois tem polissônio, monitorização, aí depois vem eco, né, e depois vem modulação. Então são 4 grandes, 4 aulas das áreas já estabelecidas e 2 aulas das áreas que estão por se estabelecer, certo? Então, provavelmente daqui a 1 mês e meio, 1 mês mais ou menos, né, Marcelo? Nós temos isso aí tudo também lá no site da SBNC. Luiz Otávio, tudo contigo. Legal, eu acho que as perguntas estão encerradas. Marcelo, parabéns aí pela apresentação, e a gente vai esperar bastante a sua aula sobre tratamento, que eu acho que muitos de nós fazemos clínica no dia a dia, terão interesse especial na parte de tratamento, principalmente quando indicar o tratamento de diversas condições neurológicas. Então a gente espera aí as cenas do próximo capítulo tratamento, a gente espera de volta aqui. Fica o teaser, né? A gente colocou um título meio provocativo. Neuromodulação funciona, né? A Sandra está aqui, né, Sandra? Até obrigado, viu, Sandra, pelo suporte. E, então, se eu não me engano, foi esse o título, né? Então, para isso mesmo, tá? Então, até a próxima aula e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Então, perdão, Marcelo, desculpa. Não, agradecer especialmente, né, ao Dr. Luiz, que tem ajudado bastante. Então, a gente, só lembrando que na próxima terça-feira, né, então a gente vai ter, quando o EG engana o neurofisiologista e o neurologista. Aliás, esse título, assim como o teu também, Marcelo, é um título bastante desafiador, né, que nos dá uma espécie de sacudida, né, acho que é muito importante, né. Então, terça-feira que vem, quando o EG engana o neurofisiologista e o neurologista, o Dr. Wagner Teixeira e o moderador, o Dr. Pedro Oliveira. Agradeço muito a aula, as aulas no geral e a aula em especial, né, que é uma coisa, para quem não faz, é uma coisa relativamente meio
meio Star Trek, assim, mais ou menos, né? Mas é muito bacana e tem muita perspectiva do meu ponto de vista. Bom, acho que agora a gente vai encerrando, e agradeço muito o horário também, foi muito, muito pontual, certo? E amanhã, então, já vai estar no nosso YouTube, e mais daqui a 2 dias no nosso site também, ok? Pessoal, boa noite. Luiz Otávio, obrigado. Boa noite, Marrone. Tchau, obrigado. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau.